Olá, pessoal, começando o Pode Falar, mais do que especial. Hoje a gente vai falar sobre autismo, sobre TDAH, sobre as dificuldades que as mães, os pais, os professores e os profissionais, óbvio, que estão aí para ajudar toda essa galera a fazer com que nossas crianças tenham um ensino de qualidade e tenham um tratamento de qualidade como elas merecem. Hoje eu vou receber Daniele Dias, ela que é psicopedagoga e vai bater um papo com a gente. Daniele, muito obrigado por ter vindo. Primeiro, a gente aqui é uma bagunça organizada, não tem roteiro, a gente é um bate-papo super informal e antes a gente pergunta um pouquinho da cidadã Daniele. Se é de Campos, casada com quem, se já é mamãe, filha de quem... E o porquê que a Daniele escolheu seguir esse caminho, um caminho tão bacana, hoje em dia cada vez mais importante no mundo onde a gente vive. Sim. Eu sempre falo que a psicologia é a profissão, para mim, do século, e você está numa área totalmente voltada a esse trabalho em conjunto com os psicólogos, que é uma área muito importante. Então, primeiro, fala um pouquinho de você e depois... um pouquinho o porquê que você escolheu esse caminho aí para trilhar. Primeiro, eu gostaria de agradecer, o convite, a oportunidade de estar aqui hoje para falar de um assunto tão relevante para a gente, para a nossa sociedade, para as famílias que aqui estão, né? Eu sou Daniele, eu tenho 38 anos, eu sou a mãe do Arthur, de 7 anos. Aí, sou casado com o Naldinho Moura, que é músico, né? Eu sou a esposa dele. Estou na área, sou psicopedagoga há 10 anos. Já atuei aqui em Campos, né? Já atuei na Prefeitura de São João da Barra. Lecionei também durante 19 anos, fui professora de sala de aula numa instituição particular. Mano. Então, já estou há 22 anos aí nessa caminhada, até que em 2023 eu resolvi deixar a sala de aula, deixar São João da Barra para abrir o meu espaço. Então, hoje eu tenho uma clínica, que é a Clínica Ativamente, onde a gente se dedica, a estimular essas crianças que nós recebemos aí, as crianças atípicas, acolher essas famílias. Então, o nosso principal objetivo é o acolhimento dessas famílias e o acolhimento dessa criança. Então, a psicopedagogia sempre esteve muito presente na minha vida, mas ela dividiu o meu coração com a questão da sala de aula, de ser professora. Então, essa experiência que eu tive durante 19 anos de sala de aula, do sentar no chão, de estar com as crianças ali de educação infantil, fez e faz total diferença nessa minha caminhada hoje, com esse olhar clínico dentro desse ambiente clínico e com essas famílias. Campista? Campista, nasci aqui em Campos. Campista. Os meus pais são de São João da Barra, O meu pai é voltado para a área de cerâmica, para a área da política de São João da Barra. A minha mãe sempre nos criou, eu e meu irmão, Ela é do lar, e aí sempre foi muito estimulada essa questão do estudo, de correr atrás. Então, eu sou formada em pedagogia, eu tenho mestrado em cognição e linguagem, que eu fiz fora do Brasil, fiz em Assunção, estudei 2 anos lá. Pô, que legal. Depois eu voltei, aí fiz uma pós em neuro, e fiz agora uma especialização pela Profecto, que é uma faculdade dos Estados Unidos, para ser uma terapeuta DR Floor Time, que busca exatamente esse olhar individualizado, perfil individualizado dessas crianças atípicas, para a gente trabalhar sempre partindo do interesse dessas crianças. E agora eu estou me aventurando em uma outra pós-graduação voltada mesmo para os transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos lá. Vamos começar esse bate-papo, que é um bate-papo muito importante, muito relevante, e eu sou experiência própria disso. Você é pai do Arthur, eu sou pai do Pietro e do Lorenzo, são duas figuraças, um de 11 e outro vai completar agora 10 anos. Sou pai com muito orgulho, com muito carinho dos dois, e um dos dois tem o TDAH. O que eu acredito, sabe, Daniele, que essa é uma discussão até relevante, que eu acho que muitas pessoas se discutiam isso, outras acabam levando essa opinião que eu vou dar a ferro e fogo, e eu não concordo com essa opinião, diga-se de passagem. Sim. Eu acho que os avanços fazem com que os profissionais em diversas áreas médicas, elas conseguiram diagnosticar coisas que antigamente não eram ser diagnosticadas. Eu tenho TDAH, certo? Se eu for fazer o teste, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu tenho. Uhum. E
porque eu sou uma cópia autenticada do meu filho, ou seja, o meu filho é uma cópia autenticada minha. E é um fato, e são vários sintomas que você vai entrevistando ótimos profissionais, igual eu estou entrevistando vocês, vou aos psicólogos dos meus filhos, vou à minha psicóloga e eu tenho 99,99% que eu tenho o TDAH. Então, muito se fala, antigamente não se tinha isso. Antigamente não se tinham crianças com autismo. Antigamente não se tinha crianças com TDAH. Ou seja, não é que isso não tinha, era que essas crianças elas não eram previamente diagnosticadas. Essa é a minha opinião. Sim. Depois de tanto feedback de vocês. Eu fui criado numa família onde minha mãe criou a Pá em Campos. Então, as crianças especiais com síndrome de Down, elas são latentes porque existem não só quadros psicológicos, mas quadro físico. Então, o diagnóstico ele é muito mais efetivo e há muito mais tempo do que essas crianças. Então, você acredita que isso já existia, mas que faltava esse diagnóstico, e o porquê, graças a Deus, eu acredito qual foi a mudança? Você deve ter estudado isso, quando que se ateve a esse diagnóstico, ou seja, quando que foi a virada de chave para que a medicina, os estudos falassem, não, a gente tem várias deficiências, a gente não pode nem tratar de deficiência, mas são várias dificuldades dessas crianças e aconteceu nesse X. Quando teve essa viradinha de chave? Elin, você tocou num ponto, né, muito relevante, que muitos questionam, que é essa questão do diagnóstico, porque hoje a gente está tendo muitas crianças e adolescentes com esse diagnóstico e antigamente não tinha. Não que antigamente não tinha. A gente tem, por exemplo, o caso do autismo, né? Há muitos anos atrás, a gente tinha muitas pessoas, adultos, que eram considerados esquizofrênicos. Então, o esquizofrenismo, ele era confundido com autismo. Então, hoje nós temos adultos que estão tendo realmente o diagnóstico correto do autismo, porque não se tinha conhecimento do autismo, né, dos critérios para poder diagnosticar. Então, essa virada de chave, eu concordo plenamente com a sua fala, é uma virada de chave de acordo com os estudos dos especialistas. Nós estamos estudando cada vez mais, se aprofundando cada vez mais, para a gente poder entender essa questão dos transtornos do neurodesenvolvimento. E até medicar, né? Porque, Exato. Às vezes, essa criança autista no passado, que era dado como esquizofrênico, Sim. se tivesse um tratamento diferente... poderia ter avanços que, infelizmente, esse esquizofrênico não teve condição de ter. Antigamente, os esquizofrênicos eram tratados com camisa de força, né? Para que eles não pudessem ter os comportamentos, muitas vezes, que eram agressivos, que porque a gente existe, vê né? hoje. E aí o medicamento, nesses casos, porque assim, o medicamento a gente tem que ter muito cuidado, né? Com a questão do medicamento. Eu sou a favor do medicamento, mas eu sou a favor do olhar individualizado. Então, existem casos e casos, né? Para a gente ter um transtorno hoje... Para ter um transtorno, a gente precisa ter prejuízo. Ou um prejuízo social, um prejuízo cognitivo, um prejuízo afetivo. Essa criança, esse adolescente, precisa ter prejuízo no desenvolvimento. Não há transtorno se não houver prejuízo. Então, a importância de avaliar... Essa frase é muito bacana. Muito, muito. E assim, não há transtorno se não há prejuízo. Então, essa é a importância de uma avaliação, por exemplo, psicopedagógica, uma avaliação neuropsicológica, para a gente avaliar e observar se há prejuízo no desenvolvimento dessa criança. E a gente tem que ter uma preocupação de sempre partir dos marcos do desenvolvimento. E não carregar, muito se ouve, cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. A gente foi criado assim, né? Nossa geração lá atrás, se não andou ainda, vai andar. Vai andar, mas a gente tem que ter esse é o alerta, né? Esse é o alerta. Não porque é normal. A criança ela tem que andar até 1 ano e 6 meses, de acordo com o marco do desenvolvimento. Então, se ela não andou até 1 ano e 6 meses, é um alerta de prejuízo na questão motora dessa criança. Então, é hora de procurar ajuda, é hora de procurar investigar para saber e investigar. E, às vezes, não vai ser um transtorno, às vezes vai ser um atraso no desenvolvimento dessa criança que vai precisar de um trabalho de estimulação, de terapeutas para poder estimular para que essa criança alcance o marco do desenvolvimento. Então, essa questão de antes não tinha diagnóstico, a gente está vendo muito hoje
é por conta do estudo. Graças a Deus, os especialistas, né, os neuropediatras, os psiquiatras, a gente, enquanto terapeuta, a gente está se aprofundando muito. Então, hoje a gente consegue ter um diagnóstico, por exemplo, de autismo com 11 meses, 1 ano, por conta dos marcos do desenvolvimento. Então, fico alerta para as famílias de estarem observando o desenvolvimento dos seus filhos. Claro, muitos são leigos, né? Não estudam, não têm esse conhecimento. Esse é o grande problema. Hoje, eu acho que, pelo menos no nosso redor, a questão do autismo em si é algo que é muito divulgado. Você vê hoje a fala sobre isso é muito mais relevante, muito mais impactante do que antigamente. Se fala muito mais sobre isso. Há quem diga, eu já ouvi alguns comentários que eu não concordo, inclusive. Depois que surgiu essa questão toda, essa grande mídia voltada para o autismo, outras deficiências ficaram meio que abandonadas. E não é o caso. Mas é só uma questão de mídia, isso. Sim. É relevante, sim. Eu vejo todo essa questão das APAES, das APOEs, ou seja, realmente, antes do autismo, era tudo mais direcionado a essas crianças com síndrome de Down, e que o autismo veio, é um grande avanço do ponto de vista da medicina, de ter descoberto isso, para que exatamente não se misture com esquizofrenia e com outras doenças que eram comparadas, porque quando você tem o diagnóstico certo, o tratamento ele é certo. Exato, né? Perfeito. Isso vai para uma deficiência ou para uma própria doença. Você demora, às vezes, a achar o nicho da doença e aquela medicação ela não é corretamente voltada. Vamos para uma área que você milita muito bem, porque hoje você viveu as duas pontas e você vive a segunda ponta. Sala de aula, né? Primeiro, acredito eu sou um dos defensores que o nosso país, ele é hoje ainda um país de, sei lá, 4º, 5º mundo, porque a professora, ou seja, a rede de ensino que deveria ser a rede que mais ganha no país é a rede que menos ganha no país. Você tem um país onde a professora ganha o que ganha, é o reflexo do país que a gente vive. Essa é a verdade. O professor ganhar o que ganha no mínimo, a palavra para ser bem educado é vergonhoso, é tudo que há de mais ruim mesmo. Realmente, a educação de um país mostra exatamente o fracasso que é do ponto de vista administrativo o país, exatamente por isso. Onde você tem aqui inúmeras questões que não cabe, onde você tem uma aprovação automática, se você tirar 10, se você tirar 0, você passa de ano. Isso é surreal, mas não é o ponto. Mas tem que ser dito porque isso é uma vergonha mesmo. Vamos lá. Hoje existem os mediadores. Sim. Hoje que ainda estão 1% do que deveriam, mas é um avanço apenas, já se iniciou, isso é digno de ser dito. E hoje existem as adaptações. Sim. Por que da pergunta? Porque hoje ele tem prova adaptada. Né? E foi uma grande virada de chave quando meu filho começou a ter as provas adaptadas. Então, você que já viveu em sala de aula, você tem muito mais propriedade para falar isso, porque você viveu um lado. Sim. E agora você vive o outro lado dessas profissionais que querem ao máximo ajudar aquelas professoras que estão ali pedindo socorro, pelo amor de Deus. Explica um pouquinho desse trabalho conjunto, que hoje você faz a outra ponta. Sim. Você já fez a ponta de cá. E realmente se essas questões de prova adaptada, de mediador, são a única solução para que tenha uma educação menos prejudicada dessa criança. Essa questão da educação, né, das escolas é algo que eu luto muito. Por exemplo, né, eu tenho uma agenda de segunda a sexta de atendimento, mas a minha agenda na terça-feira ela é fechada, eu não aceito novos pacientes, para estar mesmo nas escolas, semanalmente, acompanhando a evolução e desenvolvimento dos meus pacientes e dando apoio
Pô, que legal. As professoras e Então, a de coordenação. segunda, quarta e sexta você atende atendo- e esse paciente que é atendido, você... Tem todo o Poxa, que apoio. bacana, Eu hein? atendo de 8 às 8, eu faço 11 atendimentos, né? Hoje minha agenda é fechada, graças a Deus, tenho uma lista de espera de novos pacientes, Que bom. mas eu não abro mão dessa terça-feira, onde eu poderia receber novos pacientes, Sim. por conta de ter essa disponibilidade para estar nas escolas. Então, eu estou semanalmente nas escolas dos meus pacientes para acompanhar e para traçar junto com os professores e com a coordenação esse plano individualizado, né? Sempre em prol do desenvolvimento dele. Porque uma prova adaptada, foi o que você falou, meu filho tem a prova adaptada e foi uma virada de chave. E realmente é uma virada de chave. Porque se ele tem um transtorno ali de déficit de atenção e hiperatividade, né? Acredito eu que seja combinado, Sim. ou com a prevalência Sim. tanto de um e de outro, um texto grande para ele vai se perder nesse texto, nessa leitura desse texto ali, para quando chegar uma questão perguntando o que ele entendeu, para ele vai ser difícil. Porque ele tem esse transtorno, ele tem esse prejuízo. Então, vamos reduzir esse texto para essa criança, vamos colocar ali comandos mais simples, vamos grifar a primeira palavra, botar descreva, cite, algo que fique mais visível para ele. Então, a adaptação é uma ótima estratégia para as crianças que tenham o transtorno, que tenham uma dificuldade. E hoje as escolas, vejo mais abertura em relação a isso, sabe? Até a gente, enquanto profissional, de receber a gente. Porque eu sempre deixo muito claro para as escolas, eu não estou ali para poder dizer o que tem que ser feito. Eu estou ali para ser parceira delas. Porque eu atendo os meus pacientes no individual. E a minha preocupação é desse paciente, dessa criança inserida no coletivo. Nós vivemos em comunidade. Nós vivemos no E coletivo. é um trabalho feito em conjunto. Exato. Não tô puxando sardinha pro seu lado, não, mas que bacana ouvir isso, porque você entendeu e você entende que nada adianta o seu trabalho se aquela ponta não te ajudar a executar o seu trabalho, porque, beleza, chegou lá, você fez o atendimento, foi super bacana, só que se você não conseguir botar em prática a vida cotidiana, o cotidiano, ou seja, não vai surtir efeito. Aí o seu tratamento não vai ter o mesmo efeito. Exatamente. Então, poxa, muito bacana. E assim, eu sempre falo, né, com a família, quando a gente vê a evolução do paciente, eu nunca vou falar que é o meu trabalho, é o nosso trabalho, meu enquanto terapeuta, principalmente da família que está ali nos ouvindo, sabe? Que esse acolhimento com a família é essencial, elas precisam ser guiadas de como fazer, de o que elas podem estimular ainda mais e com a escola. Então, esse trabalho, ele tem que ser estreito com essas professoras. Foi o que você falou, já estive do outro lado, e essa era uma angústia minha, sabe? Quando você queria ter outras Danieles para poder te ajudar. Eu sempre fui aquela professora que recebeu os alunos atípicos na escola onde eu trabalhava, né? Estamos recebendo um aluno que tem o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Vamos mudar a Dani. Vamos botar a Dani em tal período para poder receber essa criança. Então, eu sempre fui desafiada a isso. E agradeço, assim, imensamente, porque isso despertou em mim cada vez mais a vontade de estar com essas crianças, de trabalhar e fazer algo a mais por essas crianças. Então, estar hoje do outro lado e poder ajudar essas professoras, eu passo meu telefone pessoal para elas, para a coordenação, elas podem me mandar mensagem. Eu falo para elas, surgiu algum assunto, não conseguiu ter o manejo com aquela criança naquele momento. Entre em contato, eu vou ajudar, a gente vai criar estratégias juntas para que ele possa avançar nesse aspecto. Hoje... Até para você entender, tem implicância com o coleguinha, mas a implicância é por quê? O coleguinha tem alguma questão também que às vezes precisa ser avaliada que o pai e a mãe talvez não avaliaram? É um conjunto de coisas. Me diz uma coisa até como curiosidade, acho que talvez minha e de milhares de pessoas que têm crianças assim ou que não têm. Vamos lá, a gente vai fazer uma prova adaptada. Sim. Né? Aí essa criança vai ter mais facilidade ali, etc e tal. E essa criança ela vai ser trabalhada para que um dia ela não precise mais da adaptada. Porque, vamos lá, até quando? Porque uma preocupação como pai é que hoje a vida permite, tudo se permite, ou seja, há um consenso político, há um consenso educacional, há um consenso dos profissionais da área médica, seja
de uma psiquiatra, seja de uma psicopedagoga, seja da psicóloga, seja como um todo, de que algo tem que ser feito diferente. Isso é unânime, isso já acontece, beleza. Só que essa criança, ela vai ficar adulta. Sim. E vai ter as dificuldades. Não muda. Ela, óbvio, a medicação, ela, quando é necessária, ela ajuda. O tratamento principalmente na questão da alfabetização, isso melhora mais ainda quando consegue fazer essa adaptação já na alfabetização. Mas isso vai ter um tempo, porque a vida, ela é dura, a vida ela é pesada e nem sempre ela vai ter essa malemolência ali para poder resolver. É uma preocupação que eu tenho. Sim, assim, é uma preocupação muito relevante, porque as crianças que têm hoje, né, o diagnóstico, elas têm direito à prova adaptada, elas têm direito à mediação e elas têm direito à redução de conteúdo. Então, são 3 direitos que ela tem e a gente, enquanto profissional, enquanto escola, a gente avalia em conjunto o que pode ser feito para o desenvolvimento daquela criança. Mas você tocou nesse ponto, que é muito importante, que a gente não quer que seja uma bengala para essa criança, né? A mediação, tanto a prova adaptada quanto a redução de conteúdo. É algo para poder contemplar essa criança naquele momento que precisa, até para ela se sentir pertencente e segura que ela pode. Não é com o objetivo de facilitar a vida dela, então isso é importantíssimo que ela entenda, compreenda e tenha essa é uma dificuldade. Muita dificuldade. Porque e aí, eles são espertíssimos. Muito esperto. É tipo assim, é o famoso Miguel, tô te falando porque eu vivo isso. Sim, sim, e eles vão observando muito isso. E a gente tem vários lados, né, da criança. Tem a criança que vai perceber, opa, tá mais fácil para mim. É isso que eu preciso. Tem criança que vai se sentir envergonhada diante dos outros amigos. Também. Né, dentro da sala de aula, porque os amigos sabem que ela faz uma prova diferente da deles. E aí tem aquela criança que vai zoar o seu amigo. Ah, você tá tirando 9, 9,5 porque sua prova é mais fácil. E aí essa criança tem que estar muito bem preparada para lidar com o que está por vir. Não é o meu caso, graças a Deus. Não é o meu caso, mas eu vejo o que eu vou te falar, eu presenciei na escola dele. A desculpa do TDAH. Sim. Ah, eu faço isso, mas é porque eu sou... Não. É isso aí. Tipo assim, olha como é que é a mente humana. Usa a dificuldade, né? Vamos dizer assim, o transtorno ali para criar uma autovantagem. Sim. Olha que... A favor dele naquele momento, né? Ah, não. Eu fiz isso na época porque eu tenho isso. Porque eu sou aquilo. Ou seja, é indivíduo, né? Cada um vai de um jeito. E assim, é para se favorecer. Mas a dificuldade que eu vejo vai fazer uma prova no vestibular. Não vai ser adaptado. Vai ser adaptado. Sim. O mundo... Nem sei se um dia isso pode acontecer, mas é muito distante da realidade que a gente vive. A importância dos pais, como você falou, é tudo, né? Porque, na verdade, se o pai não entender isso, se a mãe não entender isso, essa criança ela vai ser prejudicada, ela não vai conseguir... E essa adaptação, só voltando um pouquinho, é importante que a escola perceba junto com vocês, enquanto família, a hora também de não ter mais essa adaptação, sabe? Já foi, agora vamos... É um momento a gente tirar, às vezes, em algumas disciplinas, olha, eu tô sentindo que a dificuldade dele maior é na compreensão e interpretação aqui na prova de português. Vamos tentar fazer a prova de matemática ali no teste, não tanto na prova, que o teste tem um valor menor, para a gente poder ver como ele vai ser sem adaptação, e não falar para ele que a prova está sem adaptação, pra gente ver porque isso também trabalha falar a questão depois. Psicológico dele. Você tirou nota boa, não foi adaptado, tô fazendo uma prova sem adaptação, não vou conseguir porque está sem adaptação, a gente está acostumado àquilo ali, você mexeu com a mente dele. Então isso também vale avaliar junto com os profissionais que o acompanham, mas com a escola e vocês enquanto família. Onde a dificuldade dele é maior hoje? É no português, na matemática? É na história e geografia? Vamos tentar em alguma disciplina fazer essa adaptação para ver qual vai ser o rendimento dele, e aí a gente vai tirando aos poucos, vai desmamando. Não adianta também tirar tudo de uma vez, porque ele já está acostumado e tem prejuízo em alguma disciplina. Mas é importante observar e esse ir e vir. Nesse bimestre
Foi necessário adaptação em todas as disciplinas. No próximo, vamos tentar só adaptar em algumas disciplinas, e essa que a gente está vendo que ele está evoluindo bem, está participativo em sala de aula, as atividades de casa estão vindo com bom rendimento. Vamos tirar a adaptação dessa disciplina, vamos fazer esse teste com ele, sem falar que não está adaptado, porque senão isso pode gerar um desconforto e um mau desempenho por conta dele saber que não está adaptado. Vamos falar um pouquinho agora especificamente do autismo Sim. em si, até para a gente, para quem está em casa, muitas das vezes tem essas dúvidas e essas questões. Hoje, tanto o autismo quanto o TDAH, mas vamos falar mais voltado para o autismo, eles têm vários, como é que eu posso dizer? Vários níveis. Vários, eu ia falar nível, mas eu achei que eu estaria falando errado. Então, quando eu não tenho certeza, eu pergunto ao coleguinha. Vários níveis. Como que você consegue, óbvio, isso vai ser um profissional lá na ponta depois do atendimento que vai passar para o pai ou para a mãe, ó, tal nível, aqui nesse caso tem que ter uso de medicação, etc e tal. Mas como que vocês profissionais conseguem ver a olho nu, vamos botar assim, sem fazer uma prévia consulta que tem que ser feito? Você consegue, poxa, aquela criança ali, você tá na padaria, você sentiu que entrou uma criança e você consegue, porque essa é a opinião que eu tô te perguntando, é exatamente a opinião de pessoas que não tem nada a ver, que não conhecem isso e que tem que saber lidar às vezes com uma situação. Seu filho tá na pracinha, aparece uma criança, faz algo um pouco de errado e você saber repreender. Eu falei assim, não, filho, Sim. o coleguinha ali não fez porque ele quis. Passa um pouco isso até para as pessoas do dia a dia mesmo, para a gente entender. A gente, enquanto profissional, né, a gente tem um olhar clínico em qualquer lugar, né? Que a gente está dentro da minha casa, eu fico falando com meu marido assim, olha, você está dentro de tal transtorno, hein? Você precisa tal critério, você... Então, a gente tem esse olhar em qualquer lugar. Ele leva o raio. Ele fica, pelo amor de Deus, não vem você com esse negócio de transtorno de critério para cima de mim, não. Mas em qualquer lugar que a gente tá, numa pracinha, num aniversário, é involuntário, a gente acaba observando, né? E a gente consegue ter uma noção, sim, se há algo diferente no comportamento daquela criança. Mas é difícil para a gente, enquanto profissional, dizer, por exemplo, aquela criança ali, em pouco tempo que a gente está observando, ela está dentro do espectro. Por quê? Para a gente poder diagnosticar, né? Eu, enquanto profissional da psicopedagogia, eu não tenho essa autonomia para diagnosticar. Eu faço parte do processo do diagnóstico, né? Eu levanto uma hipótese diagnóstica. Quem fez neuropsicóloga. A neuropsicóloga faz uma testagem, a gente também faz. Quando você procura um neuropediatra com uma suspeita, né, de um autismo, ela vai pedir a nossa avaliação. Por quê? Para avaliar se aquela criança tem o transtorno do espectro autista, a gente precisa usar vários protocolos, né? São protocolos de avaliação, onde a gente vai avaliar essa criança como um todo, no processo dela de leitura e de escrita, no social, no afetivo, na coordenação motora ampla e fina, na memória a longo e curto prazo, nas funções executivas. Então, para a gente chegar a uma hipótese diagnóstica, a gente precisa de um processo avaliativo muito completo. E aí sim a gente vai encaminhar para o neuropediatra com um relatório da nossa hipótese, do que a gente observou daquela criança, e ela vai fechar esse diagnóstico de acordo com o nível. É nível 1 de suporte? É nível 2 de suporte? É o nível 3 de suporte? O que diferencia esses níveis? São os critérios do DSM-5-TR que a gente tem, que foi revisado agora em 2024, 2023, 2024, onde nos dá essa autonomia para o diagnóstico. Então, para uma criança, ela ter esse diagnóstico do autismo, ela precisa se enquadrar nos critérios do DSM-5, além da observação clínica. São de 5 critérios para cima. Para ela, a gente vai observar, vai consultar aquele livro e vai ver onde que está o prejuízo. Ele tem um prejuízo social? E sempre... Seja de fala, seja... Exato. De fala, de coordenação motora. E esses prejuízos, eles devem estar presentes no mínimo em 6 meses. Em vários ambientes, não é só em um ambiente. Eu percebo que essa criança, ela é agressiva na escola. Mas em casa está tudo bem, no relacionamento com outras crianças está tudo bem. Então, peraí. Então, se é na escola, é pontual. Se é pontual, a gente precisa observar. O que está acontecendo nesse ambiente? Às vezes ela está com atraso no processo de aprendizagem, onde o professor está lá no conteúdo, lá da divisão, da multiplicação, e ela não tem embasamento lá de soma.
Então, ela vai sim ser agressiva porque é a maneira que ela tem de se comunicar que ela não está acompanhando. Então, isso é muito importante, sabe? Que esses prejuízos, eles sejam observados em vários ambientes. Na padaria, no aniversário, na escola, dentro de casa. Precisa ter o prejuízo em vários ambientes e no mínimo em 6 meses para a gente poder conseguir fechar um diagnóstico. Por que no mínimo 6 meses? A gente passa por situações, as crianças também passam. Então, às vezes, uma separação de dos pais, em um mês, em 2 meses, vira um problema gigante. Ele vai virar ali, né? Ele vai ter outros comportamentos que eles não tinham antes. E aí eu vou fechar um diagnóstico, ele vai ter um transtorno por conta? Não, a gente precisa observar o todo. Por isso que é tão difícil para a gente nesse momento ali, enquanto profissional, eu vi aquela criança, tá, mas qual é o contexto? Como que é a relação do pai? Como que é a relação da mãe? Às vezes veio de uma situação ruim naquele determinado momento. Sim, então essa cautela para fechar um diagnóstico do autismo que a gente está citando aqui, ele precisa passar por várias avaliações, por vários profissionais, para que essa neuropediatra ou psiquiatra infantil tenha essa autonomia e tenha esse embasamento para poder fechar esse diagnóstico ali. Daniele, muito obrigado. Nada. Papai do Céu, continue abençoando o seu trabalho, um trabalho que ajuda milhares, não é de crianças, é de famílias, né? Porque quando mexe com nossas crianças, está mexendo com todo, né? Com a família. Então, quero que você fale de novo, por mais que, infelizmente, hoje não tenha hoje como atender, tem já na fila de espera, mas fala um pouco da clínica, onde fica localizada, como que as pessoas fazem para entrar em contato. E obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Já mais um aprendizado, mais um dia aprendendo. Eu que agradeço. Por isso que é tão bom essa cachaça aqui de comunicação. E imagino também para você que o quanto você deve sentir falta da sua cachaça, no bom sentido da palavra, que é estar dentro da sala de aula lá com essas crianças. Foi o que me deu todo o preparo mesmo, sabe? Tanto preparo psicológico para lidar com tudo isso, tanto preparo mesmo de técnica para dar, então eu acho que é um diferencial, né? A minha clínica, ela fica ali na Pilinca, no edifício Blue Tower, na esquina do Churrasquinho Sangue Bom. A gente está há 1 ano, ela é nosso bebezinho ainda, tem 1 ano que ela está ali, comecei só comigo, né? Eu atendia. Eu ia te fazer essa pergunta, hoje não tem mais profissionais. Era só eu, e aí eu me vi, graças a Deus, com essa agenda lotada. E aí hoje nós já temos mais 2 psicopedagogas, nós temos legal. 2 fonos, nós temos psicóloga e neuropsicóloga. Então hoje nós temos aí legal. 8 terapeutas fazendo parte da nossa equipe com muito orgulho, onde o nosso principal objetivo é acolher as famílias e trabalhar com essas crianças as suas potencialidades, né? Os prejuízos existem, mas nós estamos ali para valorizar as potencialidades dessas crianças que brilham e sobrepõem muito mais do que os prejuízos. Então, o nosso principal papel é acolher as famílias dessas crianças atípicas. Gente, esse foi o super papo. Obrigado pela paciência. Paciência de me aguentar. Aguentar ela é mole. Ficar ouvindo e aprendendo é muito bacana. Papai do Céu, fiquem com vocês, fiquem com todo mundo que curtiu, todos os pais, todos os tios, educadores, toda a família que vive em volta de uma criança atípica, que valoriza esses anjos que estão na nossa vida, tá bom? Semana que vem tem mais podcast, pode falar com a Ellen Naim. Fui.